Nesse início de trabalho, eu tenho sempre assim uma fala para falar para a minha equipe. Essa fala eu estendo também às equipes, porque a importância do trabalho em equipe é muito importante, porque a equipe move, e a equipe movendo, a gente é impulsionado e os anos vai passando e a gente vai vivendo, e a nostalgia a gente vai convivendo com ela devido à ocupação que a gente tem com a equipe. Esse trabalho, então, em agradecimento ao esforço dessa equipe, eu tenho essa fala que eu sempre tenho vontade que minha equipe e as equipes levam uma semana inteira assim para familiarizar com o assunto. É um assunto que precisa ser sentido aquilo que está ouvindo. Então a pessoa muitas vezes mexe na alimentação e mexe no alimento, na diminuição do alimento, e a atividade física da pessoa não é diminuída. E então diminui a quantidade de alimento, mas a vida da pessoa continua com os mesmos afazeres, com as mesmas responsabilidades. Nós temos assim um tipo de energia em cada órgão, em cada víscera, que cada órgão, cada víscera, ela tem um tipo de energia que, independente da pessoa ter alimento no corpo ou não, continua trabalhando, que é mais fácil a gente observar. A pessoa está dormindo e o coração continua pulsando. A pessoa está dormindo e os rins continuam trabalhando, tirando o resíduo, porque quando a gente acorda, a gente tem a necessidade de esvaziar a bexiga. E então existe um processo de inteligência mesmo, da palavra correta, da palavra inteligência, de interligere, de ser gerido de dentro. Então cada órgão, cada víscera tem essa importância de fazer esse trabalho. Num processo assim que a pessoa às vezes tem vontade de ter um peso menor, ela diminui a quantidade de alimento. Então as células continuam com as mesmas importâncias, com as mesmas responsabilidades. Agora está começando a gastar energia que existia dentro daquele órgão, daquela víscera. Então a pessoa perde o peso que ela está querendo perder, mas a atividade não foi diminuída, ela agora começa a gastar essa energia, e se ela precisa de continuar trabalhando, ela agora tem vontade de comer muito, porque ela está muito cansada. Então a pessoa tinha um peso de 60 quilos, agora ela foi para 55, com o cansaço e a responsabilidade da pessoa, começa a comer, e ela vai para 65, sendo que antes da dieta ela era 60. Mexer no alimento, a pessoa precisa de conhecer os alimentos, precisa de substituir os alimentos, porque quando a pessoa começa a alimentar para tirar aquele cansaço, que fica um cansaço assim, uma exaustão, então ela passa a comer muito, porque tem aquela necessidade. Cada célula tem assim uma importância, e cada célula tem uma inteligência. A gente vê, por exemplo, o trabalho de cada célula que existe quando a pessoa tem um corte superficial. Pode ser no rosto, quando fez a barba, pode ser na mão, quando estava mexendo na cozinha. Então a gente vê que aquelas células vão se regenerando, e até ela cicatrizar aquele corte. Então existe uma sabedoria em cada célula, que existe também essa sabedoria em cada órgão. Como faltou o alimento num processo anterior, agora todo o alimento que entra, as próprias células têm vontade de armazenar com medo, com receio ou com zelo, com um processo de sobrevivência, de faltar novamente, aonde a pessoa aumenta o peso. Então, quando a pessoa tem vontade de ter uma diminuição de peso, a primeira coisa que ela precisa de fazer é ver que a referência peso e altura está errado.
Porque se a gente tem 10 irmãos, cada irmão tem um corpo, cada irmão tem uma atividade. Por exemplo, tem irmã que fica mais habilidosa no bordado, mais quietinha, então aquele corpo vai ficar miúdo. Tem irmã que tem mais disposição, e se ela mora num sítio, então às vezes ela tem que pegar água no poço, e mais trabalhos manuais, e mais empenho, mais movimento no período de formação, e o alimento que está alimentando aquele corpo é alimentos mais qualificados, alimento do próprio sítio, os animais é do próprio sítio. Então aquela pessoa movimenta o corpo e alimenta-se com alimentos qualificados no período de formação, então naturalmente ela terá ossos largos, corpo grande. Aquela irmã que é miúda, que sempre gostou dos trabalhos mais delicados, de fazer as limpezas no armário, que não requer muito esforço, de fazer os bordados. Então aquela irmã que é miúda e que faz aqueles trabalhos que não requer muito esforço físico, mas requer mais paciência, naturalmente ela vai ter um corpo físico menor. Por ela ter um corpo físico menor, ela não serve de referência para outra que tem a atividade mais acentuada fisicamente, tem um ânimo melhor e tem um empenho maior na horta, cuidar dos animais, ela faz mais esforço. Então, cada corpo é cada corpo. Nós precisamos de respeitar cada indivíduo. E quando a pessoa tem vontade de mexer no corpo, ela tem que conhecer alimentos. No caso, por exemplo, de uma senhora que tem quadris grande, ela pode fazer uma dieta assim muito acentuada. O pescoço dela fica fininho, mas o quadril continua. Então não é o alimento que precisa de mexer para mexer naquele corpo. E é a mesma coisa daquele homem que foi criado no sítio e que tinha o rio, ele estava sempre nadando, sempre fazendo trabalhos manuais. O trabalho de homem é um trabalho mais forte, ele pega aquele saco, ele pega aquele animal. Então, naturalmente, pela qualidade do ar, pela qualidade do alimento, ele desenvolve a caixa torácica, ele desenvolve os ossos da caixa torácica, dos braços, das pernas. Então, aquele homem não pode ser referência daquele outro que é miúdo. Tem uns que é miúdo, tem outros que têm uma constituição fortalecida. Então, quando a pessoa quer mexer no corpo físico dela, a primeira coisa que ela precisa de fazer é conhecer o corpo e conhecer os alimentos. Ela é aquilo que ela alimenta. Se ela não coloca alimento na boca, há uma diminuição, há um empobrecimento, há um enfraquecimento de todas as células. A pessoa passa a não corresponder com a responsabilidade dela. Faltou ânimo, faltou alimento. Se falta alimento, não tem o ânimo. Então, uma coisa muito importante que cada um precisa de conhecer é o próprio corpo. Nós estamos trabalhando com o tema do nosso programa, que é a luta. A luta é uma condição interior onde o raciocínio tende a tomar posse da intuição. Então, nós precisamos assim de nos esforçar muito, porque a luta é uma condição interior do esforço que a pessoa faz para sobreviver à intuição, que é uma coisa assim muito interessante, porque quando entra a intuição, entra uma condição superior, aquilo que é feito com a intuição é lembrado e aquilo que é feito com o raciocínio não tem uma durabilidade, pode ter a durabilidade devido ao fato assim da maneira como foi feita, que é uma maneira sem zelo, sem carinho. Então já tem assim alguns ou muitos milhares de anos que o ser humano vem atuando sem uma bondade interior, sem uma clareza, porque
aonde passa uma pessoa, um ser humano, ele deixa aquele lugar pior do que quando ele chegou. O jeito que nós estamos atuando é um jeito que deixa a nossa terra empobrecida. Se a gente analisar assim em todos os países, mas se a gente analisa também na rua que a gente mora, ou mesmo dentro da casa da gente, a gente vê assim que falta muitas vezes uma nobreza, um jeito delicado de viver. Esse jeito delicado, quer dizer, não está relacionado uma delicadeza assim excessiva, está relacionado a uma beleza mesmo, uma nobreza na execução daquele trabalho, que pode ser arrumando a casa, pode ser arrumar a casa e pode ser no nosso relacionamento diário. Então está sempre prevalecendo o raciocínio e sempre procurando desmerecer aquele que tem um anseio verdadeiro, uma maneira boa de viver, um jeito bom de ser. E a prevalência do raciocínio está sempre com a força, está sempre assim na oportunidade, na astúcia. A intuição, ela é um jeito bom, ela está sempre na delicadeza. O que nós precisamos de fazer é usar o raciocínio para defender a intuição. Quer dizer, não sermos assim descuidados no relacionamento, na maneira de ser, aprender a cuidar do que é da nossa conta, do que é de nossa responsabilidade, a formação dos nossos filhos, o nosso trabalho, ter sempre uma grandeza interior para poder oferecer no nosso trabalho, no nosso período de descanso, ter sempre uma maneira de enriquecer para o nosso trabalho ficar melhor. Então a intuição, ela é dessa maneira, da presteza, da delicadeza, da maneira boa de relacionar. Essa maneira boa precisa de ir fazendo a diferença, que não está em permitir, porque muitas vezes a pessoa nos pede um dia de trabalho e logo em seguida pede outro. Muitas vezes a pessoa vai tirando a nossa liberdade de trabalhar, vai nos tolhendo e a gente vai aceitando. Com o passar do tempo, nós estamos muito prejudicados e estamos sem atuação e uma coragem interior de ter um novo início. O que nós precisamos é de ser assim mais previdente mesmo. Como a outra pessoa tem a astúcia, tem a maldade, tem o jeito inconveniente de ser, nós também não podemos deixar transparecer o nosso jeito bom. O nosso jeito bom é para ser usado conosco, porque nós somos dois. Somos assim uma pessoa que pensa, outro que realiza, um que tem um sonho, o outro que vai executar. Essa diferença de norma temporal precisa de ficar assim bem presente dentro da gente. A referência dessa maneira está quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade. Estudando o livro Na Luz da Verdade, dentro da pessoa, essa norma temporal, ele começa a percebê-la. Fica bem fácil assim ele ouvir dentro dele aquilo que precisa ser feito no momento seguinte. Muitas vezes a dona de casa tem essa qualidade no fogão, mas ela faz assim sem perceber. Nosso trabalho é fazer com que a pessoa comece a perceber-se como ela é, como é que vem a intuição, o jeito que ela vive e o jeito dela ser. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa a desenvolver essa maneira. O prevalecimento do raciocínio, a gente vê assim em todas as épocas, está na força, no poder, na conveniência, no jeitinho. O jeito da intuição está no jeito bom, na maneira delicada. Essa maneira delicada quer dizer assim, não está relacionado ao tipo do trabalho da pessoa, está relacionado como a pessoa é no dia a dia dela.
Todos os dias são bons, todos os dias são trabalhosos, porque para a pessoa sair da casa dela e buscar o sustento e voltar para casa, então é um período assim muito longo muitas vezes e requer muito esforço. Junto com essa condição, com esse esforço, essa pessoa tem que agregar muitas outras coisas. A leveza, o conhecimento do alimento, a maneira boa de ser, a maneira boa de poder sobreviver mais facilmente. Quando entra a força, o poder, a prepotência, então nós não podemos assim descuidar. Nós vivemos nessa terra, nós não podemos deixar passar para fora aquilo que a gente é, o jeito bom, o jeito delicado, o jeito de ser. Esse trabalho nosso que tem o nome do nosso tema de a luta, e a luta é a intuição e o raciocínio. E o que tem que prevalecer é a intuição, porque todas as coisas feitas com a intuição, ela é duradoura. Uma mãe que cuida bem do filho, cuidar quer dizer que de maneira correta, evidentemente, esse filho lembra dessa mãe tantas e tantas décadas depois. E quando o trabalho é feito assim com intuição, fica um trabalho bonito, um trabalho que todos gostam. A pessoa que tem uma intuição mais desenvolvida ou que está interessada em ter esse desenvolvimento da intuição, essa pessoa precisa ser muito cuidadosa e muito discreta, porque todas as épocas as pessoas que tiveram assim essas qualidades interiores bem desenvolvidas, elas são muitas vezes ridicularizadas por aqueles que não têm essa qualidade. Muitas vezes ela quer uma avaliação do jeito que ela é dessas pessoas. E essas pessoas não têm como avaliar. É a mesma coisa assim de pedir um aluno que está na 2ª série fazer uma avaliação do outro que está na 8ª série. Então, a pessoa que tem a intuição, ela tem a qualidade superior àquele que não tem a intuição. Então, esse aluno da 2ª série, ele não tem como ou fazer uma avaliação ou verificar o trabalho daquele que já se encontra assim bem na frente no currículo escolar. Na vida interior também é assim. Não podemos assim confundir. A pessoa tem o cargo exterior, não quer dizer que ela tem a capacidade de estar naquele cargo. Ela tem a habilidade, o ardil, o jeito, porque normalmente é feito um trabalho hoje se a pessoa tem um conhecimento escolar. Ter o conhecimento escolar não quer dizer que está qualificada a ter aquele cargo. E muitas vezes a pessoa tem aquele cargo simplesmente porque tem o conhecimento escolar. Não quer dizer que essa pessoa, no mundo interior, ela tem a qualidade superior. Ela tem a qualidade por ter estudado mais horas, ter feito um sistema de memorização daqueles cursos. Então ela pega aquele cargo, mas a pessoa que tem a intuição é diferente, é outro valor, é nova maneira de ser, é um jeito bom. Então é assim que a gente tem que ter esse cuidado no nosso dia a dia, porque uma pessoa tem um cargo e socialmente esse cargo apresenta mais elevado, não quer dizer que a pessoa tenha a condição interior de ter aquele cargo. Então a vida interior é que move a pessoa. A vida exterior todos nós temos e nós temos que respeitar cada um, porque também não tem importância se a pessoa não tem a qualidade interior para ter aquele cargo. Tem importância porque aquele que tem aquele cargo, ele tem que fazer jus, porque quando ele larga o corpo físico, ele então
ele é avaliado como ele comportou durante a vida. A vida interior continua com a pessoa, a intuição continua com a pessoa. Quando a gente larga o corpo físico, não quer dizer que agora, por ter tido uma condição exterior, quando estava no corpo físico, de nível social melhor, ou administrou um trabalho do governo ou a própria empresa. Agora, quando larga o corpo físico, o que prevalece é a vida interior da pessoa. O nosso dia a dia, a prevalência, o prevalecer é a vida interior, é a intuição. Então, a luta é essa coisa boa assim, do domínio da intuição. O domínio do raciocínio é uma coisa que não tem assim uma durabilidade. Nós todos os dias precisamos de observar como somos, porque nós temos a nossa responsabilidade diária. Essa responsabilidade diária não é diferente da outra pessoa, porque nós temos filhos, nossos filhos já não precisam mais de nós, mas nós temos as nossas coisas diárias que precisam de serem feitas. E essas coisas, com a sequência dos anos, só poderão ser feitas se a pessoa tem dentro dela sempre o jeito bom. Com a diminuição da saúde, com a diminuição da resistência física pela chegada dos anos, a pessoa então tem que estar mais atuante com a intuição. A vida interior da pessoa é dessa maneira, a intuição. Quando a pessoa sempre usa a intuição, ela envelhece podendo usar o corpo. Ela respeita aqueles que ela convive. Na intuição estão as melhores coisas da vida. Quando a gente aprecia o anoitecer, quando a gente aprecia o amanhecer, a beleza do dia, a beleza dos pássaros, essas belezas, quando a gente atua com a intuição, a gente lembra sempre dessas belezas e traz uma alegria interior. Essas belezas é que faz parte da vida interior da pessoa. Na vida exterior, a pessoa é como outra qualquer. A luta é assim. Se a gente analisa, por exemplo, a luta da luz com as trevas, não tem uma luta da luz com as trevas, tem um esmagar as trevas. Então, a luta é da intuição com o raciocínio. A luta da luz com as trevas, se a gente analisa assim, uma pessoa que não tem uma conduta boa, um costume que não é bom, ele larga o corpo físico em poucas décadas. Então não tem uma luta, tem um esmagar, tem sempre a vitória da luz. Porque a luz é eterna, é verdadeira, é substanciosa. As leis do Criador são bem claras e definidas. A pessoa, durante um tempo, ela pode fazer o que ela quer, mas no tempo seguinte, ela não tem opção, porque só usa o corpo com harmonia, com jeito bom. Quando usa o corpo de maneira que o prejudica, usa-o por pouco tempo, não usa por um tempo prolongado. Então, não tem luta da luz com as trevas, tem um esmagamento da luz que esmaga as trevas. Porque quem atua erradamente, quem atua com o raciocínio, atua sim, erradamente. Quem atua com a bondade, com o jeito bom, fica fácil assim da pessoa perceber. Ela vive muitos anos. O jeito que ela vive é um jeito bom. Devido a isso, cada célula do corpo dela também não entra num processo de exaustão ou de privação. Entra um processo de harmonia, do respeito. A pessoa passa a conhecer os alimentos e ela fica com o paladar mais apurado e ela então vai alimentando os alimentos que dá sustentação física.
A parte mental também é uma parte física, porque se não alimenta adequadamente, a pessoa não tem como estudar, não tem como pensar numa tarefa seguinte que vai ser executada. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição interior dentro da pessoa ponderar, da pessoa diferenciar as coisas, da intuição da pessoa prevalecer. Naturalmente, a pessoa passa a usar as coisas que beneficiam o corpo físico dela. Esse beneficiar o corpo físico é fácil da gente entender. Não tem como uma pessoa viver muitos anos se ela não tem um método, se ela não tem um costume bom, se o costume dela não deixa ela sadia. O livro Na Luz da Verdade, ele dá esta condição. Ele dá esse método, o jeito bom da pessoa fazer todos os dias. Na luz, ela é eterna, as trevas é perecível. Quando a pessoa estuda e quando ela se prontifica em arrumar o passado dela, vêm os quadros anteriores que precisam de serem arrumados. Vem a força também para a pessoa poder gastar esses quadros, organizá-los, resolver as pendências. Muitas vezes a gente tem quadros que a gente até já não lembrava mais desse quadro. Quer dizer assim, um quadro é uma lembrança anterior, é uma vivência, é um trabalho que foi feito anteriormente. Às vezes a gente tem um quadro de um trabalho que a gente não fez aquele trabalho direito, aquele trabalho não ficou bem feito. E a gente não ficou feliz dentro da gente de entregar aquele trabalho daquela maneira. Mas quem o recebeu, disse que estava bom. Hoje a gente compreende, com a habilidade que a gente tinha naquela época, esse trabalho não poderia ser diferente. Nós não tínhamos assim muito conhecimento e muitas habilidades. Hoje a gente procura executar o trabalho semelhante àquele melhor, porque dentro da gente ficou um mal-estar daquele trabalho que não ficou bem feito. Hoje o trabalho a gente procura executá-lo melhor, com uma satisfação interior, para compensar também aquele que sempre a gente lembra dele por não ter sido bem feito. A intuição atua assim, possibilitando a pessoa conviver com o passado dela, aceitando a limitação e vendo que ela trabalhou daquela maneira, porque também o saber dela era um saber pequeno, um saber relativo em relação àquela fase da vida da pessoa. A gente observa assim que em todas as fases da vida da pessoa tem as limitações. Hoje a pessoa faz uma avaliação melhor porque hoje ela mudou de nível, ela mudou de grau, ela aprendeu com aquele trabalho que foi feito. Se ela teve um aprendizado com aquele trabalho que foi feito, então dentro dela teve a mudança do nível, a mudança do grau, tem a compreensão dentro dela. O livro Na Luz da Verdade dá essa força, dá essa condição.